amigos do Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Neste domingo, o Mengão foi a Porto Alegre, não tomou conhecimento do Grêmio e voltou de lá com os 3 pontos e a liderança do Campeonato Brasileiro. 2-0 em cima do Imortal, combinado com o resultado mais tarde de Internacional e Fortaleza, o empate em 0-0, o Mengão termina essa terceira rodada na ponta da tabela. Antes de falar sobre mais esse jogo, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Tem 3 faixas para você escolher, não perde mais tempo. R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99 por mês. Tem plano para qualquer bolso e você tem um mundo infinito de vantagens. Para começo de conversa, leitura e resposta prioritária de comentários, tem um selinho que mostra quanto tempo você colabora com o canal que mais cresce no YouTube, um grupo de WhatsApp só para você trocar ideia com outros membros espalhados pelo planeta Terra, vídeos que chegam primeiro para quem é membro, vídeos exclusivos para membros e, claro, sorteios também que só quem é membro pode participar. Não perde mais tempo. Clica já no Seja Membro e venha fazer parte desta família! Agora sim, meus amigos, vamos contar a história dessa partida, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, retomando, o bom momento do Mengão, já que a gente perdeu aquele jogo inacreditável para o Central Córdoba no Maracanã, e fora de casa o Mengão vai muito bem, obrigado. O Grêmio está numa situação parecida com a gente, tá? O Gustavo Quinteiros está numa situação complicada, tem algumas derrotas a mais que o trabalho do Felipe Luiz e começou nesse ano, perdeu o Campeonato Gaúcho, a torcida não vem gostando do desempenho em campo, o Grêmio até está entregando alguns resultados, está indo bem na Copa Sul-Americana, que não é mais do que a obrigação deles, mas dá para dizer que com essa vitória o trabalho do Quinteiros vai entrar em crise, sim. O Flamengo entrou em campo nessa partida com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, e lá na frente Gerson na ponta direita, Michael na ponta esquerda e Bruno Henrique mais uma vez centralizado como centroavante. A boa notícia para esse final de semana foi que o Danilo voltou a estar disponível, foi relacionado, não entrou em campo, mas só de saber que ele deixou o departamento médico, que agora só tem o Vinha, só o Vinha realmente não tem condições de jogo, é muito importante, pensando que o Flamengo agora tem 3 competições para se preocupar e ainda vem o Mundial de Clubes lá no meio do ano. Bom, essa escalação força máxima disponível, o Felipe Luiz não poupou ninguém para esse jogo do Campeonato Brasileiro, dito como a nossa prioridade da temporada, e o Flamengo começou abrindo o placar logo aos 3 minutos, numa jogada para a esquerda do Michael, o Edenilson, aquele dos 41 anos do Internacional de 2020, ele corta mal e a bola sobra para o Arrascaeta. Muito bem posicionado, extremamente oportunista, ele vai lá e faz o famoso gol de videogame. Dribla o goleiro e manda para o fundo da rede. 3 minutos de jogo e o Mengão já está na frente. Isso desmontou completamente a estratégia do Grêmio. O Flamengo continuou em cima, mas deu a bola no pé do Grêmio. O primeiro tempo foi um tempo em que o Flamengo nem queria ter tanto a posse de bola, marcou baixo. Só a partir do próprio campo de defesa é que a gente viu os jogadores do Flamengo indo mais incisivamente, deixou o Grêmio tentar controlar a partida e eles não conseguiram. Por incrível que pareça, o Flamengo terminou o primeiro tempo com muito mais posse de bola, coisa ali de 64% a 36%, quase 2/3 da posse de bola na nossa mão, mesmo não querendo. No segundo tempo, virou a chave completamente. A marcação foi de média para baixa para média alta, já na virada dos tempos, e o time do Flamengo conseguiu controlar muito bem a partida. No segundo tempo acabou a brincadeira, e aí com 18 minutos a gente tem 2 substituições. Saem o Gerson e o Michael para as entradas do Plata e Everton Cebolinha, apenas trocas simples, trocou os pontas. Então o Plata vai para a ponta direita, Everton Cebolinha, ex-jogador do Grêmio, foi parar lá na ponta esquerda e a alteração deu muito certo. Poucos minutos depois, 4 minutos depois, num contra-ataque, o Everton Cebolinha, com 2 toques, ele faz o pivô, dá um toque, um segundo toque é já a assistência para o Arrascaeta vir em velocidade, invadir a área e fazer o segundo e definitivo gol da partida. Gol de número 78 do Arrascaeta, que agora é o segundo maior estrangeiro artilheiro da história do Flamengo, uma marca muito importante. Na artilharia histórica ele passa o Júnior, nosso maestro Júnior, que ficou com 77,
e mais uma vez ele vai se consagrando, né? Vai chegando ali na lista de artilheiros do Campeonato Brasileiro, terceiro gol dele, está ao lado do Verratti, do Vasco, e na lista de artilheiros do ano também, né? O Bruno Henrique é o maior artilheiro do Flamengo nesse ano, mas o nosso Arrasca, depois que pintou o cabelo todo de preto, tá espetacular em número de gols, né? Os nossos 63 quilos de alcatra limpinha estão fazendo muito a diferença. O Grêmio com 2-0 no placar não teve outra alternativa, né? Se lançou desesperado ao ataque, botaram tudo quanto é atacante que tinha no banco de reservas para tentar pelo menos salvar o empate, né? A derrota já seria muito ruim para o Grêmio, que está ali no meio da tabela, e não deu muito certo não, porque o Flamengo conseguiu controlar muito bem a partida. Em nenhum momento o Grêmio ameaçou a possibilidade de vitória do Flamengo. Isso tem que ficar muito claro. Não só pelo gol aos 3 minutos, mas o Grêmio, que no papel é uma equipe equilibrada, dá para competir com o Flamengo, mas no jogo foi muito ruim. Na prática, nada deu certo para o Grêmio nessa partida em casa. E nem o torcedor estava tão confiante assim, né? Esperava-se um público de pelo menos 25 mil na Arena do Grêmio, e nem isso eles conseguiram fazer. Lembrando, as torcidas do Flamengo no sul do Brasil compareceram em peso, né? Deu para ver várias faixas até de torcedor de Santa Catarina que se despendeu para Porto Alegre para fazer presença e ver o Mengão. Ainda teve alterações no final da partida, né? O Felipe Luiz gastou as 3 últimas aos 40 do segundo tempo, com as saídas de De La Cruz, Bruno Henrique e Arrascaeta, as entradas de Alan, Juninho e Luiz Araújo. Aí aquelas alterações, ó, já ganhei o jogo, vou controlar aqui, vou colocar os reservas. De La Cruz precisa ser poupado, eu não sei quando ele vai poupar o De La Cruz, mas a carga de atividade tem sido muito grande em cima do nosso camisa 18, estou preocupado. Assim como eu fiquei muito preocupado com o Gerson no ano passado, acho que o De La Cruz precisa de um descansinho, talvez entrar no segundo tempo de uma partida um pouco mais leve. O problema é, qual é a partida mais leve que vai ter na sequência para o De La Cruz entrar, né, no segundo tempo? Então, bom, com essas alterações, aí ele controla o jogo, né? O Alan realmente tem servido só para entrar em partidas já ganhas, essa que é a grande verdade. A gente teve até uma pressão gremista no final, mas ficou por aí. O Rossi fez uma linda defesa para impedir o 2-1, talvez o único lance de perigo deles já no final da partida, né? Uma defesa fundamental, porque se faz um 2-1, aí que eles iam botar até o governador do Rio Grande do Sul para tentar buscar um empate no finalzinho da partida. Esse resultado, né, de 2-0 colocava o Flamengo na liderança provisória do campeonato pelo número de gols marcados. Temos os mesmos pontos e saldo do Palmeiras, 7 e 3, e o Flamengo tem um gol a mais, né? 5 gols marcados e 2 sofridos. Então a gente teve que esperar pelo jogo do Inter à noite, Inter e Fortaleza, os dois no G4. O jogo foi horroroso, muito ruim, não saíram do zero, e esse placar justinho o que a gente precisava, né? Porque se o Inter vencesse, ele já tomaria a ponta por ter melhor campanha. E o Fortaleza, dependendo do resultado, também poderia tomar a ponta. Fato é, Mengão líder pelo menos até quarta-feira, mas como nada na nossa vida é fácil, veja só, a gente vai pegar o Juventude no Maracanã, e o Juventude é postulando ao título nesse momento. Acredite você se quiser, o Juventude está lá no G4 com seus 6 pontinhos, então perder para o Juventude já é sair da liderança de cara. E não tem negociação. Jogo no Maracanã, tem que vencer, é um adversário muito mais fraco, está bem na tabela, mas é muito mais fraco, tem que vencer, só que a gente vai ficar meio traumatizado, né? Também tinha que vencer o Central Córdoba na semana passada e não foi competente. Vamos ver a escalação que o Felipe Luiz vai colocar. Como eu disse, todo o elenco, à exceção do Vinha, está disponível e pode ser escalado, então vamos aguardar o que ele vai fazer. Até porque, veja só, no momento em que a gente toma ponta, os nossos próximos 2 adversários do Campeonato Brasileiro, né? O Juventude na quarta, 9h30 da noite, horário de Brasília, jogo que passa na Globo e no Premier, e os Vasco, clássico contra o Vasco no sábado, de Aleluia. Esse jogo vai passar só no Amazon Prime Video, então se você não for ao Maracanã e não for assinante da Amazon, sinto muito, vai ficar sem ver, vai ter que ser no radinho mesmo. Um clássico exclusivo do streaming, para mim é um crime hediondo, né? Mas disso eu falo depois. Então os 2 próximos adversários dessa semana estão no G4, estão bem no campeonato, então não tem refresco. O Flamengo chega na ponta, o importante é se manter ali. Sair da ponta, segundo, terceiro, quarto, ficar ali, mas sempre ficar naquele bolinho da liderança é muito importante, não pode descolar do líder, é esse o meu ponto. Então,
Próximo adversário, como eu disse, o Juventude, outra equipe gaúcha, né? A terceira que a gente vai enfrentar em 4 rodadas do Brasileirão. E espero o Maracanã com casa cheia, né? Antes do feriadão, para a gente encarar aí o Campeonato Brasileiro como tem que ser e, se Deus quiser, lá no final do ano sair com o NA Campeonato. É isso, meus amigos, um grande abraço a todos, curtam bastante a liderança, curtam os vídeos aqui do Covil Rubro Negro e até a próxima. Tchau, tchau!